Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Mr. João de Oliveira Janeiro. Boa tarde, Mr. Muito prazer em recebê-lo cá nas nossas chazadas de bola. Pergunto já como está e como viveu esta quarentena na Hungria. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, antes de mais. Sei que também fui nomeado pelo João Meira, não foi? Exatamente. O João Meira, grande central. E eu já lhe disse que um dia ainda espero voltar a trabalhar com ele. Grande ser humano. E depois a juntar a qualidade humana que ele tem, a qualidade dentro de campo, fala por si só. Olha, a quarentena acho que tenho vivido de uma maneira difícil. Acho que toda a gente tem vivido esta quarentena de uma maneira muito difícil. Eu estou num país estrangeiro, estando na Hungria, tem sido difícil. As medidas aqui, desde o início, e começaram mais cedo do que em Portugal, por exemplo, foram bastante duras, mas isso também fez com que hoje em dia haja pouco mais de 2.000 infectados no país inteiro. E é um país com a mesma população que Portugal, e é um país que tem 8 fronteiras, Portugal só tem uma, 8 fronteiras terrestres, Portugal só tem uma, por exemplo. Portanto, as medidas aqui tiveram que ser um pouco mais rígidas, mas tenho passado com estudo, com análise, com webinars, com entrevistas também, com estes convites que vão surgindo e pronto, e é assim que eu tenho vivido a minha quarentena e neste momento estou à espera de arranjar voo de regresso a Portugal. Soube ontem que começam a haver voos a partir do dia 5 de junho, vamos ver se eu consigo. Ok. João, queria-te agradecer o convite, teres aceito o convite aqui do João, do desafio. É um prazer ter-te aqui connosco. Vou fazer aqui uma revisão à tua carreira. Começaste no Atlético Bilbao como observador, penso eu. Depois voltas para Portugal para o Belenenses. Como é que foi essas primeiras experiências? Olha, Tiago, a experiência do Bilbao surge do quê? Surge de carolice e surge de enviar uma carta. Eu enviei uma carta para Bilbao ao cuidado do Bielsa, na altura era o treinador. Para minha surpresa, depois recebi um e-mail por parte de um assistente dele, porque eu quando enviei a carta enviei também trabalho de análise. Portanto, e na altura ainda se usava o CD. Portanto, enviei um CD gravado, enviei um relatório escrito, basicamente foi uma consultoria tática que eu fiz. E também fiz isso em relação à equipa que eu treinava. João, em jeito de brincadeira, quantos CDs enviaste? Enviei só um. Ou foi só um? Enviei só um. E no CD que enviei, principalmente, retratava a informação da equipa dele. Ok. E os relatórios tratavam, basicamente, de alguns adversários que eles iriam enfrentar. Depois recebi um e-mail por parte do assistente dele, o Sr. Diego Reis, nem sei se ainda hoje em dia é assistente dele ou não, penso que sim. A dizer que o Sr. Bielsa tinha gostado muito e que se eu pretendia colaborar no sentido de fazer todas análises táticas. Pronto, eu aceitei, claro, comecei por fazer só para uma equipa e depois quando o fiz para esta equipa, para um adversário, eles gostaram e então aí comecei a fazer até a final da época, que coincidiu também com a final da Liga Europa, na altura. E pronto, foi isso. Depois na altura eu pedi um contrato, uma coisa mais séria, não sabia se ele ficaria ou não, entretanto também por Carolice tinha andado a enviar coisas para outros clubes, aí pela Europa toda, e tinha enviado para o Basel, e o Basel também me chamou lá, e eu fui lá a uma entrevista, e quando estava numa entrevista no Basel, através de um colega que conheci num curso em Liverpool, na Universidade John Moores, em Liverpool, num curso da Prozone, não sei se vocês conhecem, e então conheci lá um treinador, também madeirense, e este treinador madeirense tinha sido convidado para ser assistente do Van der Gaag. Portanto, o Van der Gaag convidou para ele ir para o Belenenses. E o Bruno, que é o Bruno Pereira, que hoje em dia treina no Oman, recusou, disse, não, porque eu quero ser treinador principal já, mas eu tenho esta pessoa, se quiseres conhecer. E o Mitchell disse que sim, pronto, depois conhecemos, ele viu o meu trabalho, gostou e pronto, e juntei-me ao Belenenses e foi assim. Portanto, eu não conhecia o Mitchell de lado algum, foi basicamente por indicação de um treinador que ele tinha convidado e depois foi pelo trabalho que eu lhe apresentei, que tinha feito para o Bilbao na altura,
e pronto, e firmei contrato com o Belenenses para trabalhar com ele. Está provado que a proatividade compensa. Exatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa, Ricardo e Tiago. Talvez, pá, eu não quero mentir, mas se eu te disser que enviei 400, 500 cartas, não estou a mentir. Acredito solenemente que... Mas lá está, persistência, sim. Sim, pá. Sim, claro, repara, tens dias maus. Eu precisamos para andar no futebol, essencialmente. Exatamente. Eu antes também já tinha tirado 2 cursos em Inglaterra. Pronto, eu fui também sempre fazendo cursos na área, pós-graduações, depois estudei em Amsterdão um ano, tirei uma pós-graduação na Cruyff University, hoje em dia é Cruyff Institute, mas na altura era University, que aliás foi meu professor lá, foi meu mentor lá também, o Cruyff, e nunca parei, eu sempre tentei, nunca parei. Obviamente que também tenho estudos noutras áreas que me permitiram ir investindo, porque isto requer muito investimento no futebol. Nem vos digo as quantias que já gastei, mas venho de uma família, sou de origens normais, humildes, normais, portanto tive que trabalhar para conseguir também sustentar os estudos que fui tirando no futebol. Sim, depois, João, tens uma experiência aqui nos Emirados Árabes Unidos, no Al Jazeera? Sim, isso foi através de... Lá está, mas aí já foi o passo-a-palavra de eu ter feito consultoria tática, que não foi só o Al Jazeera, aí está o Al Jazeera, mas eu vou-te dizer, eu nesse período fiz consultoria tática para o Al Jazeera, fiz para o Chelsea e fiz para o Zenit, que basicamente baseava-se, não era tanto, eu criei depois um modelo, espalhou-se, entretanto, mas foi um modelo que visava analisar em profundidade a própria equipa, e quando eu digo isto não é só estatisticamente, portanto era uma análise tática à equipa e às valências do que os jogadores tinham individualmente e como é que eles poderiam trabalhar coletivamente. E sim, na altura depois trabalhei em consultoria para o Walter Zenga, que na altura estava no Al Jazeera, mas como eu digo, ao mesmo tempo não estava a trabalhar em exclusivo, portanto não tinha contrato de exclusividade, era como um consultor tático, que alguns treinadores queriam mesmo saber. Na altura também no Chelsea estava o Di Matteo e eu fazia as coisas através do Steve Clarke. No Zenit foi através do Nikolov, o Alexander, que hoje em dia acho que é treinador do UFA, assim, uma equipa da primeira divisão russa. Portanto, fui fazendo estes trabalhos. Sim. Depois voltas a Portugal, Estoril, Oeiras, Cova da Piedade, Louros, primeiro Sim, o Estoril também foi para fazer trabalho de análise, isso na altura fui convidado pelo Mário Branco, que hoje em dia é diretor desportivo do PAOK e cheio de sucesso, para ajudar o Fabiano, porque na altura o Estoril ficou, penso que foi o conselho que saiu, e ficou o Fabiano Soares à frente da equipa. Eu dei ali o meu pequeno contributo, quase que acabámos na Europa, fizemos uma boa reta final, entretanto o Mário também sai, o que foi, pronto, isto depois depende da perspectiva, mas na altura foi mal para o clube. E depois pronto, fui por aí fora, depois já comecei a ir mais para o campo, já agora vou-me adiantar, comecei a ir mais para o campo, comecei no Louros, com o Tony Pereira, o famoso Tony Pereira, famoso Tony Pereira, que isto são histórias que nunca mais acabam. Ainda hoje tenho uma para resolver com ele, mas pronto. Não, porque ele culpou-me uma vez de uma coisa, pá, e depois tirou-me do banco e nunca mais me deixou sentar no banco. Pá, o gajo embicou que tinha sido eu e mais nada. Mas é muito boa pessoa, pá, ele é muito boa pessoa. E depois dali vou colaborar com o Beto num projeto de sucesso, tivemos muito sucesso, porque os júniores portanto os sub-19 do Cova da Piedade nunca tinham participado numa primeira divisão nacional de júniores, e nós numa época fizemos uma coisa espetacular, conseguimos, eles estavam na segunda divisão nacional, subimos à primeira nacional, que ainda lá estiveram 3, 4 anos, acho que só desceram o ano passado. Portanto, jogarem contra equipas como o Benfica, o Sporting, eu acho que o clube se calhar não percebeu bem a capacidade e até o retorno de investimento que eles poderiam ter tido com esta equipa a competir contra Benficas e Sporting. Eu acho que ninguém ali percebeu, mas enfim, no final da época saímos e depois fomos para o 1º de dezembro,
uma experiência, pá, que sinceramente eu acho que até hoje foi a experiência que eu menos gostei. Não gostei muito, mas lá está, aprendi muito, porque nas experiências, eu acho que até aprendi mais do que o normal, do que numa situação normal, quero dizer, porque quando tu não gostas das experiências, não quer dizer que o erro esteja do lado lá só, percebes? Porque o clube continua vivo, portanto, provavelmente eu também fiz muitas coisas que se calhar provavelmente não deveria ter feito. Dali, Estados Unidos, porque eu entretanto comecei também a dar muitas, nós em inglês chamamos, desculpem a minha falta de léxico, mas já são alguns anos fora, mas lectures, portanto, a dar palestras de priorização tática e por essa Europa fora, até que depois, através de um curso UEFA que também fiz, um dos cursos UEFA que fiz, conheço um americano que me convida a ir para o clube dele e implementar a priorização lá nos Estados Unidos. Enquanto estava lá, saí a um terço do projeto, a meio do projeto, porque depois recebo um convite para voltar à Europa, também devido a umas palestras que eu tinha dado, um clube húngaro viu umas destas palestras e pronto, eu aceitei a proposta de vir para cá treinar, ser o treinador da equipa principal e estive cá, ainda estou cá, mas e pronto, basicamente é isto. Vou passar aqui a palavra ao Ricardo. Não, ia perguntar, a experiência na Hungria, como é que está a ser, a nível, como é que é o futebol húngaro, em comparação com o nosso português, por exemplo, a segunda liga, a primeira liga? Olha, vou-te dizer que aqui inclusive a terceira liga, a terceira divisão aqui, é completamente diferente. A terceira divisão aqui corresponde à nossa segunda divisão, por todos os níveis, pelo nível de patrocínio. Bem, primeiro é importante perceber uma coisa, aqui na Hungria o governo é que constrói tudo o que são as facilities, portanto os complexos. Sim. É tudo o governo, e vou-vos dizer, a nível de condições é uma coisa brutal. Em Portugal tens o Guimarães, tens o Braga, os grandes e fechou a loja, não tens mais ninguém. Mas isto seja da primeira, segunda divisão, seja o que for, e é tudo state of the art. É tudo difícil ter condições. Portanto, aqui, porquê? Porque o governo aposta muito na formação desportiva, e quando eu digo desportiva não é só o futebol, porque os clubes estão dotados de campos de treino, estádios novos, piscinas, portanto, tudo de maneira a que a juventude pratique desporto. Portanto, eles têm uma grande tradição no handball, têm uma grande tradição no waterpolo, etc. Depois também tem o lado que podemos ver, bom ou mau, depende de como vemos o copo, não é? Ou cheio, meio cheio ou meio vazio. E eles têm aqui regras muito específicas, que por exemplo, eu tenho que jogar sempre com 2 sub-19 e tem que ser húngaros. Portanto, ou húngaros ou com passaporte húngaro, porque há aqui muitos países que fazem fronteira que têm pessoas, que têm jogadores que podem ter dupla nacionalidade. Portanto, isto pode ser bom, pode ser mau. Por um lado, torna a vida dos húngaros muito confortável, do jogador húngaro, muito confortável. Eles nem têm interesse em sair da Hungria, basicamente. Não há interesse. Eles não têm nenhum interesse em ir para fora, porque aqui não se sentem ameaçados. Porque aqui não há assim muitos jogadores estrangeiros. Sim. E depois, claro, é muito bom estares num estádio e eu ver o estádio onde eu estava a trabalhar agora, porque eu não aceitei renovar, já agora vou dizer, eu tinha uma proposta para renovação mais um ano, mas eu não aceitei, portanto estou cá há 2 anos e agora não aceitei renovar. Mas o estádio é novo, inauguramos o estádio em setembro, tem capacidade para 14 mil pessoas, é um estádio bastante bonito, e está sempre cheio. Portanto, vocês aí veem a realidade do que é televisão, estádio cheio, pronto, e vais a qualquer lado. Por acaso este é o segundo estádio que leva mais gente, que mais gente vem ao estádio. É o Ferencváros e depois é o Zé Guerra. Mas é normal os estádios estarem bem compostos, é normalíssimo. Perguntava também ao João, a nível agora entrando aqui um pouco mais nas questões de treinador, adjunto principal, qual é que deve ser a interligação de uma equipa técnica? O principal manda em tudo ou delega bastante e vai-se juntando um bocadinho?
vai-se bebendo um bocadinho de todos para chegar a uma decisão? Bom, o que eu acho é o seguinte, eu acho que tu, para seres um líder, tens que saber delegar. Essa é a primeira coisa, senão não consegues ser líder. Para seres um líder, tens que saber delegar. Agora, depende do estilo de cada um. Eu posso dizer que o meu estilo é ouvir toda a gente. Eu ouço toda a gente. Da minha equipa técnica, eu ouço toda a gente. Eu dou muita primazia, posso dizer também, dou muita primazia ao meu analista, talvez por o meu passado longínquo já ter começado aí, mas porque de facto os analistas são as pessoas, eu nem percebo muitas vezes as equipas técnicas, fazem um género, uma separação entre o analista e os outros treinadores, porque para mim é o mais importante, porque é a pessoa que consegue ou deve conseguir ver aquilo que nós não conseguimos ver, porque há análise de vídeo, há imensas ferramentas hoje em dia onde tu podes sacar este tipo de informação, e um treinador não tem tempo para isso tudo. Claro, tu tens mídia, Exatamente. tu tens jogadores, tu tens agentes, tu tens médicos, tu tens que lidar com toda a gente. Portanto, no meu caso, eu sou bastante democrático dentro da minha equipa técnica, desde o treinador de guarda-redes a qualquer outro treinador, porque eu considero, são todos treinadores, eu simplesmente sou o treinador que estou a liderar, mas são todos treinadores para mim, eu não faço distinção de... Agora, claro, cada um na sua especialidade, mas eu sou bastante democrático, eu gosto e aliás, seja treinos, seja pós-jogo, seja pré-jogo, seja durante o jogo, seja no intervalo, eu peço sempre um feedback, uma opinião, e depois obviamente que filtro. Obviamente que filtro aquilo. Perguntando aqui e entrando agora ainda mais para dentro do futebol e da tua forma de ver o futebol, a observação é lógico que hoje em dia é uma das melhores ferramentas que todos nós temos. Num plano é a importância que é dada a adversário, à nossa equipa, como é que vocês pesam a balança e como é que colocam na balança esses dois pesos? Bem, eu vou-te dizer, eu acho que todo o futebol, eu acho que o futebol deveria ter uma palavra, o sinónimo de futebol para mim é contexto. Em tudo, em tudo. Portanto, eu posso dizer que se eu estiver no Real Madrid, obviamente que dou importância à análise dos adversários, mas se calhar vou dar muito mais importância à minha própria análise, da minha equipa, porque estamos a falar de um clube em que a maior parte das equipas tem que se adaptar a jogar contra o Real Madrid. Percebes? Portanto, obviamente que eu estando a trabalhar em clubes de menor nome, eu acho que assume importância. Agora, não há nada mais importante do que criares a tua própria identidade. Mesmo tu como treinador, não é? Sim, tu queres ver uma obra, é como um pintor, é como um arquiteto, tu queres ver a obra feita. Agora, obviamente que também não podemos ser arrogantes ao ponto de pensar que jogamos sozinhos. Nós não estamos a jogar 11-0, não é? Portanto, nós não jogamos sozinhos. E obviamente que no mundo tão competitivo quanto este, quanto mais, mas lá está, filtrado e condensado, quanto mais tu conseguires saber sobre o teu adversário, tens vantagem. Tens é que saber utilizá-la bem, não é? De maneira a que não seja demasiado, tens que filtrar, até da maneira como passas aos jogadores, não podes, quer dizer, tu sendo treinador com a tua equipa técnica, isto na minha visão, tu é que tens que ter este conhecimento todo. Depois o que tu passas aos jogadores, tens que filtrar e reduzir ao máximo. Porque mais uma vez eu digo, aquilo que eu acho que é mesmo importante é tu criares o teu próprio modelo de jogo, é tu teres a tua própria identidade e depois também te vou dizer uma coisa, mesmo criando o teu modelo de jogo e a tua identidade, imagina que escreves um livro, escreves uma coisa só para ti, não é? A tua Bíblia para tu teres, tu vais ter que ter a flexibilidade de adaptares aquilo a que acreditas no contexto onde estás inserido. Seja a nível cultural, seja a nível de divisão, seja a nível de objetivos do clube, portanto, seja relativamente a isso tudo. Muito mais quando hoje em dia a grande parte dos casos, para não dizer a grande maioria mesmo dos casos, o treinador cada vez menos, na minha opinião, tem menos hipótese de escolha dos jogadores. Ok? Porque tu hoje em dia os clubes profissionalizaram-se de tal maneira que a maior parte, ou quem tem a maior parte dos direitos são empresas, e as empresas têm interesses. Ok? Não é só o interesse meramente esportivo. Portanto,
Tu aqui tens que ter uma grande capacidade de adaptabilidade e flexibilidade. Mas claro que para mim, mais importante, em primeiro lugar, teres o teu modelo, sistema, isso para mim é irrelevante, mas pronto, modelo, é importante, é muito importante o sistema, mas acho que vem em segundo plano. Portanto, modelo e depois, obviamente, a observação é essencial. Do adversário e da nossa equipa é essencial. Para mim é essencial. João, estiveste nos Estados Unidos a implementar a periodização tática, sendo provavelmente, não sei se vais gostar de ter ou não, um expert em periodização tática. Sou tão expert como vocês. Realmente, sim. Eu realmente tenho muitos estudos na área e já tenho alguma... já experimentei em vários sítios e a realidade é que em 3 ou 4 países diferentes e resultou. Sim. Agora, sim. Não, iria-te perguntar que era, como é que defines a periodização tática? Por vezes é um paradigma aqui tão grande. Muito simples e até fico contente que perguntes, Tiago, porque na realidade eu acho que muitas pessoas falam da periodização tática como um bicho de 7 cabeças e uma complexidade enorme a falar. Baseia-se numa coisa muito simples, realidade. Periodização tática é realidade. Ou seja, se tu tens o teu modelo de jogo e se tu gostas de jogar de determinada maneira, a periodização tática é tão só criares essa maneira de jogares nos treinos. É só isso. Depois a nível de carga, portanto carga de treino, obviamente tem que ser adaptada. Portanto, e a periodização tática diz que no dia X treina mais isto e menos aquilo. No dia H, pronto, consoante fores por aproximando da hora do jogo ou do dia do jogo, reduzes a carga. Mas isto é a lógica, não é? Agora, para as pessoas perceberem o que é tão simples quanto isto. Agora, o que é realmente difícil para tu aplicares bem a periodização tática, e isso pode ser difícil, é que tu realmente pegares num papel em branco ou num quadro em branco, agora eu acredito piamente que eu devo jogar, como o meu modelo de jogo é isto, e eu devo jogar assim no último terço ofensivo. Ok, então agora cria-me um exercício que se aproxime da realidade. Isso é que é difícil. Ou pode ser difícil, não é? Pode ser difícil. Sim. Pode, não quer dizer que seja, pode. E isso é que pode ser. Agora, a periodização tática em si é tão somente isto e tão simplesmente isto. Adaptares os teus treinos à realidade. Portanto, não é como... E repara uma coisa, também quero desmistificar aqui uma coisa. A periodização tática não quer dizer, não é uma fórmula de sucesso. Percebes? Porque há treinadores que trabalham à moda antiga, que metem os jogadores a subir escadas de estádios, que metem os jogadores a irem para as dunas e têm sucesso. Repare, e têm sucesso. A realidade é essa. Ou que fazem jogo, se calhar, campo inteiro, não é? 11 contra 11 no dia antes do jogo, por exemplo. Dia antes não, mas 2 dias antes, por exemplo. Exatamente. E quem é que te garante? E também depende do tempo, depende do próprio, do que é que tu tens como modelo. Por exemplo, tu dizes, no meu modelo de jogo, na fase de construção de jogo, eu quero que cada jogador dê no máximo 2 toques na bola, por exemplo. Retiras a criatividade, mas depois a bola a rolar mais rápido. Isso depois depende. Percebes? Isso depois tudo depende. Agora, não podes entrar a treinar só cruzamentos e depois dizer que és um jogo apoiado pelo centro. Pronto, tu estás a perceber. Isso aí já não é periodização tática. Portanto, a periodização tática baseia-se na realidade. Se tu me disseres assim, Tiago, eu construo o meu modelo de jogo, é este e tal, olha, tenho aqui 2 pinheiros lá na frente, vamos lá meter bolas e depois mete lá mais um avançado para a segunda bola, mete mais um médio para a segunda bola, etc. Exatamente. Tudo bem. Isso tudo bem. E depois vais treiná-lo, não é? Depois vais treiná-lo dentro de um contexto, porque também estares a treinar muitas vezes, a não ser que seja para ganhar confiança, tudo bem, mas estares a treinar muitas vezes cruzamentos sem teres, por exemplo, oponentes ou adversários, mas pronto, para ganhar confiança, e tens que fazer mesmo para o jogador também criar o hábito e a rotina do movimento. Agora, é tão simplesmente isso, não é? Porque, por exemplo, nós vemos treinadores, e até há treinadores conhecidos hoje em dia que continuam a trabalhar à moda antiga, não penses? E são nomes bastante conhecidos. E olha que eu já estagiei com alguns deles e ficas surpreendido, mas tem sucesso. Mas também tem sucesso por uma coisa, porque os plantéis são plantéis riquíssimos, são clubes riquíssimos a nível financeiro e são plantéis com 35 jogadores. Portanto, se um se lesiona, não faz mal, vai para lá outro. E quase todos escolhidos por eles. Quase todos escolhidos, pronto. Também há essa diferença, que é uma raridade, que isso é uma raridade. Eu posso dizer, por exemplo, que o Conte é um treinador, em primeiro lugar é um treinador que tem 18 treinadores. Portanto, cada vez que a equipa viaja tem que levar 2 autocarros. Um para os treinadores, outro para os jogadores. Mas
é um treinador que agora já parece que já mudou um pouco, mas até mesmo quando foi para o Chelsea e tudo, houve ali alguma fricção, porque depois ele foi campeão. Repara, ele foi campeão com o Chelsea. Portanto, houve ali alguma fricção, pois, houve ali alguma fricção, mas menina, aquilo ali era para correr, e se fosse para correr sem bola 3 horas, era para correr sem bola 3 horas. Teve sucesso ou não teve? Teve, portanto. E agora no Inter também está lá em cima. Também está lá em cima, mas eu acho que ele mudou um pouco. Pelo menos segundo o que eu já li na imprensa italiana e tudo, eu acho que ele mudou. Até porque eu trouxe outras pessoas também para trabalhar com ele. Agora, é o que eu digo, não há uma fórmula de sucesso. Uma coisa é garantida, aplicando bem a periodização tática, que repito, a periodização tática depende de cada um, porque a periodização tática não é uma coisa, não é como a matemática, não é uma ciência exata, ok? É do modelo que tu implementares lá, não é? Portanto, o que é certo é que reduz o risco de lesão e também o jogador vai ganhar o maior conhecimento daquilo que tem que fazer quando chegar o grande dia, que é o dia do jogo. Exato. Ok? Já está, portanto, cada um tem que se adaptar à sua realidade. Se treinar 3 vezes por semana não é uma coisa treinar todos os dias. E dá perfeitamente. A periodização tática dá para tudo. A periodização tática não tens que treinar, não tens que ser um clube profissional, não tens que ser treinares todos os dias como profissional, não tens que fazer nada disso. Eu posso dizer que quando vim aqui para a Hungria, eu vim para aqui porque lá está, fiz umas palestras e houve um clube que depois se interessou e eu depois acabei por aceitar, mas foi um choque tremendo e aquilo que eu tive que passar com diretores, com os jogadores não, porque os jogadores, regra geral, começam logo a gostar, com diretores, etc. Mas o que é que nós estamos aqui a fazer? Fomos malucos contratar este gajo para aqui. A realidade é que subimos divisão e tivemos um sucesso que o clube nunca teve. Também teve influência isso. Agora, depende da maneira que tu aplicas. Agora, fórmulas para o sucesso, digo-te já que não acredito que haja. Não há. Falaste num ponto que é interessante. Como é que é o treinador húngaro? Ainda é aquele treinador aí dos Balcãs muito à base físico, se calhar... O jogador húngaro é muito tecnicista. Eu acho que a diferença entre o jogador húngaro e português, a nível técnica, olha que está lá quase, o húngaro com o português. A mentalidade é que é muito diferente. Muito diferente. Eles investem muito em academias. Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Trabalho de base. Olha, eu vou-te dizer, só o clube onde eu estava a trabalhar, academias temos 2, 500 miúdos dormem lá. 500. Estudam e dormem lá. Campos de treino numa academia a 100 km daqui são 5, mais um totalmente coberto. E este novo estádio agora tem 3 campos de treino, tem pavilhão e tem um estádio novo. Portanto, a nível de sim, condições é top. É top. Mas isto, repara, isto é em qualquer clube aqui. Estou a dar o exemplo, isto é em qualquer clube aqui. Nesse sentido, realmente é excitante. Estavas a perguntar dos treinadores húngaros, sim, típico de Balcãs, típico ainda desta zona. Sim, é na base do grito, muito físico. Eles tentam, mas é o que eu digo, o jogador húngaro tem técnica e às vezes até se perde um bocado. Mas sim, ainda é um pouco... E tu vês que não há muita exportação também de treinadores. Não há de jogadores nem de treinadores, porque eles também aqui... Húngaros, sim. Não, o Sérvio, por exemplo, tem muito sucesso na Ásia. Tem na Ásia. E reparem que há muitos sérvios também. Há aqui treinadores sérvios. Mas também é uma mentalidade um pouco... Mas pronto, é normal. Olha, para mim era normalíssimo no estádio aqui tentar convidar sempre antes dos jogos os treinadores para irem lá a um gabinete, beber qualquer coisa, falámos um bocado, e nunca ninguém aceitou. Não é essa a abertura. A sério. João, perguntava aqui assim, sabendo... primeiro, uma pergunta muito rápida. És adepto de bidiários ou só no início da época? Para mim, olha, isso de início da época e época para mim, que eles têm que estar habituados a jogar a bola e treinarem-se para jogar futebol e o modelo que tu queres. Eu acho que os bidiários, eu só uso os bidiários numa fase pré-época só por um motivo, mental. Porque a nível de carga de treino, eu garanto que o treino, a carga, é quase a mesma que um treino e meio. Só que mentalmente é diferente e tu às vezes tens que te ceder mentalmente. As coisas também não podem parecer que são assim tão fáceis, porque não são. Exatamente. Porque não são. Agora, a nível de esforço físico, não sou. Eu durante a época nunca faço, pelo menos até agora, também lá está, depende do contexto. E nos contextos onde eu estive inserido, eu nunca me senti forçado, nem por uma questão de conhecimento do jogo, nem por uma questão de conhecimento
que eu queria que os jogadores tivessem do modelo a ser implementado. Nunca tive uma necessidade de fazer bidiários, a não ser numa pré-temporada, porque tu repara, as pré-temporadas aqui nós também vamos sempre para fora. Para a Turquia, regra geral, vamos para lá, estas equipas aqui dos Balcãs vai tudo para a Turquia. Vamos para a Turquia. E depois há lá muitas equipas e o interesse é jogar. Portanto, o jogar é um treino. A realidade é esta. Nós treinamos para jogar da maneira que queremos e jogamos também. Eu quero ver no jogo aquilo que faço nos treinos. Portanto, às vezes treinava um pouco de manhã, mas era bolas paradas. Pronto, eram outras coisas e depois à tarde tínhamos jogo, por exemplo. Para mim é mais uma adaptação mental e principalmente se fores um treinador novo. Portanto, um treinador novo no clube, é bom para os jogadores também te conhecerem. Não quer dizer que seja mesmo treino, mas é bom para os jogadores conhecerem. Agora, mas e aí a seguir, sabendo que hoje em dia as bolas paradas é cada vez mais uma ferramenta que dá muitos frutos no plano semanal às bolas paradas. Mas repare, eu tento incluir eu faço um pouco diferente. Eu tento incluir bolas paradas, por exemplo, por vezes, obviamente no dia antes do jogo, incluo. Não são ofensivas, mas incluo. Mas também durante a semana há pequenos períodos que eu também incluo, há exercícios que eu incluo. Se a bola sair, é uma bola parada. Porque eu gosto também de testar o conhecimento, como se estão atentos, o nível de foco, o nível de concentração e também para saber se estão a fazer bem as coisas. E isso é tão simples quanto às vezes uma bola, por exemplo, estás a fazer um exercício num campo reduzido, imagina num campo reduzido a nível de profundidade e a bola se vai para fora, campo, por exemplo. E uma coisa que eu também treino, mas lá está, eu não treino de uma maneira que seja chata, repetitiva, nesse sentido, percebes? Faz parte do jogo. Uma coisa que muitos treinadores, ou pelo menos os que eu trabalhei, okay, não se ligavam muito aos lançamentos de linha lateral. Eu este ano tenho 17 gols que provêm de lançamentos de linha lateral. Não quer dizer que sejam diretos para a área. Mas trabalhámos a situação de maneira a que a bola vá lá parar. Portanto, ninguém estava preparado para isso. Olha, uma coisa que eu aprendi este ano que é muito importante. E faz toda a diferença hoje em dia. Tudo faz diferença, tudo. E estava-te só aqui a dizer, também só assim rapidamente, aprendi que era muito importante. Eu estava aqui numa equipa de juvenis, uma equipa mais fundo da tabela, e tive que ensinar muita coisa. E, por exemplo, nos lançamentos, eu em 20 lançamentos ficava com a bola em 2. Os miúdos perdiam sempre a bola. Havia tão falta, mas não só culpa minha, de trabalho de trás, dos miúdos se mexerem, posicionarem, tudo e mais alguma coisa. Eu estava sempre a dizer a eles, treinávamos isso especificamente, nas 2 horas, nos 2 dias de treinos semanais que tínhamos, mas mesmo assim chegava ao jogo, lá está. É muito importante os lançamentos. Muito. E repare, ainda te vou dizer mais. Muita posse. E tem uma importância extrema. Bem, já estou a abrir o livro, mas se tu tens um lançamento de linha lateral contra ti, mas no meio campo adversário, vamos dizer, próximo da grande área dele, tem uma importância tão grande que ninguém liga, porque tu reparas, se tu conseguires preparar os teus jogadores para ganhar posse de bola imediata e colocares os avançados, etc. Pronto, isto agora não interessa porque não estar aqui a explicar. Tu ganhas uma vantagem enorme, porque a maior parte dos jogos hoje são muito fechados, ou tentam ser fechados. Portanto, se tu ganhares o lançamento de linha lateral do adversário, junto da área dele, ou até se for junto do meio campo dele é bom porque a defesa, regra geral, está subida. A defesa contrária está subida. Portanto, se tu ganhas ali a posse de bola, tu tens ali uma chance ótima de apanhares ali 30, 40 metros com o guarda-redes pela frente. Uma fração de desconcentração. Tens ali uma fração de 2, 3 segundos de desconcentração que eles não estão atentos. Agora, também tens que, lá está, isto é que é o difícil, ou não, depende. Que é sentir e tu criares exercícios para os jogadores também não se sentirem enfadados com isto. Estás a perceber? Exato. E não quer dizer que seja um exercício. Às vezes paras a jogada na altura e dizes, olha, se isto acontecer, fazemos assim e tal. Pois, estás a ver? Da próxima vez já tentas ver se eles fazem isso, pronto. Isto depois, isto aqui é uma bola de neve. É verdade. Não, mas é muito importante, eu também concordo contigo. João, ia-te perguntar aqui em relação ao modelo de jogo, chegas à Hungria, tentas-te adaptar ao contexto ou tentas implementar o teu modelo de jogo? Sempre. As duas coisas. Eu tento sempre implementar o meu modelo de jogo adaptando-me ao contexto. Gostaste desta resposta? Claro, acho que é a resposta dele. Mas a realidade é esta, olha, eu vou-te dizer, a realidade é esta, já quando vim para cá era assim e continua a ser. É o plantel mais velho da Europa. Em qualquer competição profissional, o plantel mais velho da Europa é o meu.
Ou era, porque eu não aceitei renovar. Portanto, eu pensei, bem, a nível de velocidade de corrida estou limitado, mas isto é para ter posse de bola, mas com objetividade, porque eu não tenho, pronto, eu não gosto dessa posse de bola, obviamente atrair, etc. Pronto, cada um tem o seu modelo de jogo. Portanto, eu implementei o meu modelo de jogo, sim, mas lá está. Tenho aqui essa pergunta, qual é que é o teu modelo de jogo favorito? Isso agora, isso agora. Olha, o que eu gosto, olha, Ricardo, eu para te responder é assim, se eu em 3 toques, se eu em 3 toques tiver a habilidade, a equipa tiver a habilidade de meter a bola lá dentro, de fazer golo, esse é o meu preferido. Mas isso é difícil, pá. Mas isso é difícil. Portanto, eu acho que basicamente... Na baliza e um Salah na frente. Pronto. Agora, o que eu te posso garantir é... O que eu te posso garantir é o seguinte, o meu modelo de jogo reflete-se muito numa coisa, num princípio, que é a criatividade, que é uma coisa que eu cada vez vejo menos, sabes? E tu vês, hoje em dia há muita tendência, já há alguns anos para cá, por exemplo, os laterais subirem muito para criarem o desequilíbrio, mas porquê? Porque o extremo não consegue driblar um jogador. Pronto, e isto é o que se passa, mas isto já vem da formação, e tu, Tiago, estavas a trabalhar na formação, por isso tens culpa nisto também. Mas a realidade... Vou-te contar uma história, desculpa, que isto não é sobre mim, mas vou-te contar a história. Eu estava com dificuldades, muita grande parte dos meus jogadores começaram a jogar a bola agora em juvenis, ou seja, consegues ter o contexto que está ali. Pronto, alguns miúdos também já vinham, mas só com poucos anos. Eu queria um exercício, 2 contra 1 na linha, 2 contra 1, ninguém passou por 1. 1, 2, 3 e os outros jogadores à espera de cruzamento. A sexta vez o que é que eu fiz? Tive de tirar o 1 e ficar 2. Pôs lá um cone, pôs lá um pino. Não, porquê? Porque os miúdos não têm essa capacidade. Eu no treino a seguir, adaptei o treino na fase inicial, para eles estarem a fazer 1 contra 1 de brincadeira, depois 2 contra 1 numa fase mais à frente, porque eu vi que os miúdos não têm essa capacidade nem trabalho de trás também. Os que têm trabalho de trás não têm. Mas mesmo lá em cima é sim. Mas sabes o que é que eu acho, Tiago? Eu acho que isso não só... Primeiro, obviamente que eu culpo um pouco o trabalho de formação. Eu culpo, porque nós estamos a falar de uma formação que hoje em dia é assim, não dá para fugir. Não dá para fugir. A formação hoje em dia a maior parte dos clubes tens que pagar para jogar. Pronto, não dá para fugir. Nem vale a pena estar com essas temáticas ou não. É assim que é. E depois há um grande problema também, que é o quê? A sociedade, hoje em dia, eu tenho uma filha com 4 anos, não sei se vocês têm. O Ricardo disse que está a caminho, tu ainda não, Tiago? O terceiro, o Ricardo é o terceiro. Já vais no terceiro? O Ricardo vai para o terceiro filho. Ou filha? Tu vais para o terceiro? Exatamente. E tu, Tiago? Mais 2 e fazes uma equipa de futsal. Não, é só meninas. É só meninas. Então, mas o futebol feminino, isso não é desculpa, o futebol feminino, então nos Estados Unidos é uma loucura, isso não é desculpa nenhuma. Este ano já tive a primeira experiência no futebol feminino. Já tiveste? Este ano estava no futebol feminino, nos juvenis, e estava adjunto com o Ricardo no Barreirense. Bolas. Isso é que é viver. Foi complicado. Está bem. Vim aqui em embalagem. Mas eu vou dizer o que é que eu acho da minha opinião, porque isto depois reflete-se, aquilo que a sociedade é, também se reflete no desporto, reflete-se na arte, reflete-se na cultura, reflete-se em tudo. E tu repara, os miúdos hoje em dia, e quando eu digo miúdos, digo as crianças, miúdas, sim. Não conseguem lidar com o fracasso. Não conseguem. O miúdo, se tu lhe pedes para driblar, ele não dribla, se calhar amua e vai chorar para os pais, percebes? Não consegue, e os pais também não ajudam. Muitos também não ajudam. Repara, eu não me estou a excluir. Eu não estou a excluir. Eu não estou a excluir. Ok? Eu não estou a excluir. Eu não estou a dizer que sou um pai exemplar. O que eu estou a dizer é as crianças não conseguem lidar com o fracasso. Aquilo que se calhar nós... isso é um desastre. Aquilo que se calhar nós fomos criados a ouvir, a maior parte das vezes, se não 90% das vezes, quer ou não, hoje em dia isto transforma-se no contrário. Portanto, é tudo fácil. A informação está num clique. Se as crianças também não quiserem comunicar com os pais porque estão zangadas, não faz mal porque tem o telefone. Se o pai lhe tira o telefone, tem o iPad. Se não tem o iPad, tem a televisão que é Smart TV e por aí fora. Portanto, a sociedade em si, eu acho que bloqueia um pouco a criatividade das pessoas. E as crianças são o primeiro escudo. E tu vês isto até no próprio desporto.
E tu vês que os grandes atletas que eu agora até estava a ver um documentário sobre basquete, está aí na Netflix, passa a publicidade, do Jordan. Pá, e realmente a criatividade que havia no próprio jogo de basquete não há hoje em dia. Tu tinhas realmente jogadores fantásticos, que é muito duro e é muito difícil de jogar. E hoje em dia no futebol, tu depois chega, e estás a falar na formação, quando eles chegam a graúdos, e alguns a profissionais, muito poucos, mas alguns a profissionais, tu depois às vezes chegas a campo e ficas parvo e pensas, mas como é que é possível? Como é que é possível chegar, ser profissional, ter um bom contrato, e nem sequer saber isto é tão básico. É verdade. Vai para cima, vai no 1 para 1. É tudo tão facilitado. Eu não sei se concordas comigo, mas eu acho que hoje em dia está muito mais fácil ser jogador da bola. Não tem comparação. Não há comparação possível. Está muito mais fácil. Não Aliás, não jogam em pelados, jogam em sintéticos e reclamam no sintético. Não tem comparação possível. Em condições, usam tudo. Pagam e querem jogar. Os pais pagam para os filhos jogarem, já não é pagar para treinar. Já querem e queres saber outro problema? Eu digo todo problema, que é, mas aí já é até mesmo contra alguns clubes. Pronto, não se vê nos clubes de elite, mas em alguns clubes, porque a maior parte dos clubes não são de elite, não é? A maior parte dos clubes não são de elite. O que é que se vê? A equipa é derrotada e tal, toma lá uma taça. Mas uma taça porquê? Tu perder, mas habitua-se que o fracasso faz parte da vida. O fracasso faz parte da vida. E eu vejo clubes e nos faz crescer. Uma lição de aprendizagem. Eu nos Estados Unidos, este até foi nos Estados Unidos. Isto nos Estados Unidos, fui lá depois à casa de um treinador e tal, e ele estava-me lá todo orgulhoso a mostrar os troféus do filho. Um treinador mais velho, um treinador que até era da Nigéria, mas já lá estava há muitos anos. Está a mostrar lá os troféus do filho. Uma porrada de prémios, de medalhas e coisas. E eu estava a ver 18º lugar, 9º lugar. Eu chamei lá o Michael, mas isto são prémios. Não vês aqui? Tu ficas orgulhoso com isto e tal. Fico, então tem que ficar e tal. Eu não digo que não fique, é o meu filho, eu também ficava orgulhoso. Mas tu estás a demonstrar aqui um valor errado. Porque dizer, qualquer dia que ele vá para o mercado de trabalho ou qualquer coisa e que tenha que sofrer, porque vai sofrer, porque, a não ser que tenha uma sorte tremenda, está desgraçado. Ele está desgraçado se não tiver lá o pai ou a mãe. E o gajo, deve ficar lá todo chateado comigo e tal, mas isto é cultura americana e tal, é da posse. É ter isso, tudo bem, pronto. Mas eu só te estou a dizer a minha opinião. Olha, como europeu, se calhar estou enganado, mas estar aqui todo, pronto, quer dizer, a pessoa quando perde, levanta-se, aprende e levanta-se. Não, e o fracasso, aprende e levanta-se. Aí torna-nos muito mais fortes. Mas hoje em dia a sociedade, o que eu vejo é isto, o que eu vejo é que as crianças não estão minimamente preparadas, ainda para mais o mundo, eu acho que está complicado, está cada vez mais complicado. E pronto, vivem assim numa espécie de bolha. E agora, perguntando-te aqui em jeito de, já que estás de saída da Hungria, tens algum campeonato, não precisas dizer para onde vais, né? Mas, ou se já tens algum... Não tenho nada, olha, eu sou muito sincero, Ricardo, mas tens algum campeonato que realizava mesmo? Olha, houve algum campeonato mesmo que adoravas treinar? Tenho, há dois. Olha, há três, vá. Mas aquilo que se me dissessem hoje, queria ir para a Itália, vê lá tu. Pois é, mas Itália também. É um campeonato que eu admiro bastante. Itália, admiro muito o campeonato italiano. Pronto, se me dissessem hoje era Itália. Depois, obviamente... São os top. Não, porque, Itália mudou muito. Itália tem aquela ideia do catenaccio, etc. Isso é tudo, pronto, isso não é verdade. A Itália mudou muito há cerca de 8 anos para cá, porque a Itália teve uma crise, tal como Portugal teve, que até teve intervenção do FMI, portanto teve uma crise enorme financeira e os clubes de futebol reinventaram-se todos, portanto, e começaram a jogar com muitos jovens. Na altura, portanto, isto há 10 anos começaram a apostar muito na juventude, obviamente tirando uma outra equipa que tem capitais, a maior parte dessas equipas com capitais do Oriente, mas o resto começou muito a apostar em jovens. Eu lembro-me de ver, já conhecia o Sarri quando ele estava no Empoli, já o seguia, já comunicava até com ele quando ele estava no Empoli, portanto já dá muito tempo. E eu gosto da maneira como eles trabalham. Por exemplo, estavas a falar dos treinos bidiários, certo? Eu posso dizer que em Itália muitos clubes fazem treinos tridiários, a maior parte dos clubes. Sim. Só que não quer dizer que sejam treinos, percebes? Não é treino no sentido de ir para o campo e calçar a bota. Mas eles realmente levam aquilo como uma profissão, portanto, eles entram numa instalação às 9 da manhã e saem às 7 da tarde. Pronto, alguns clubes fazem assim.
E depois, obviamente, que gostava muito de Portugal, como é lógico, gostava muito e gostava muito de Inglaterra também. Gostava muito de Inglaterra. A Espanha, eu acho que há um problema muito grande, que tens que ter um grande nome para ir trabalhar para a Espanha, porque senão não resistes. Por melhor que sejas, não resistes, sendo português é muito difícil. Não, sendo português, é isso mesmo. Ia dizer, se fosses francês, isso é diferente. italiano, Isso é diferente. inglês, qualquer outro, mas português, o espanhol não admite que... Não admite. Portugal, Não admite e não admite. Não admite e não gosta mesmo, pá, a realidade é esta, não gosta mesmo, por mais sucesso que se tenha lá. E temos a prova provada, e desculpem interromper, temos a prova provada com o Ronaldo, que é certamente um dos melhores de sempre da nossa história do futebol, mesmo conquistando e dando tudo por um clube como o Real Madrid, eles não o papavam assim todos, não é? Não, e aliás uma tremenda falta de respeito que tiveram até com uma pessoa como ele, não é? Uma despedida muito, mas eles também já tinham feito isso com o Casillas e com outros, portanto no Real Madrid não respeita. E até temos que falar no Mourinho, porque repara, o Mourinho foi campeão contra uma super equipa do Barcelona, portanto eles não gostam, pronto. E se fores mais para baixo, por exemplo, o Pedro Emanuel teve há bem pouco tempo no Almeiria, passado 3 meses foi-se logo embora. E estava em um lugar de subida. E estava em lugar de subida, portanto eles não vale a pena. O Mário Silva ainda lá ficou, acho eu, como coordenador. Exato. Mas, pronto, eles não gostam dos portugueses, Não vão. Mas nós também dizemos que de lá também não vêm nem bons ventos, nem bons casamentos. É verdade. Mas para te ser sincero, olha, para mim qualquer país, mas realmente dava preferência a ficar na Europa, qualquer país europeu que me dê as mínimas condições, portanto não tenho assim. Agora, obviamente, se já tivesse nome, se pudesse escolher, eu acho que escolheria Itália primeiro, Portugal, Inglaterra, por esse lado. Mas também gosto, por exemplo, muito do campeonato francês, é muito competitivo. Pois é. A segunda liga francesa, eu vejo muitos jogos da segunda liga francesa, acho que há muito talento ali, eu acho que jogadores eu acho que a tendência vai aumentar, os jogadores que vêm de África têm um potencial enorme. Porquê? Porque lá está isto que eu penso do futebol, a falta de criatividade. E o jogador africano não a perde. O jogador africano não, quer dizer, pode perder eventualmente se vem muito cedo para a Europa e se começa a ser formatado por um treinador, obviamente. Mas tem sempre ali aquela coisa que pode a qualquer momento explodir. E eu gosto muito, eu gosto muito. E eu também gosto muito de campeonatos mais efusivos. Eu gosto muito de ver campeonatos da Turquia, eu gosto muito de ver o campeonato grego, agora atualmente não vejo muito. Mas da Turquia, até porque 2 anos seguidos estive lá a estagiar com esta equipa, com esta equipa húngara, e acabei por ver lá jogos, e gosto daquilo, gosto do ambiente, até gosto do futebol, eu acho que eles jogam bem futebol, bons jogadores, e gosto da Turquia, por exemplo. Estou a apostar em muitos jovens e jogadores portugueses, estão a apostar muito. Sim, também há conta de alguns jogadores que foram para lá portugueses e que têm dado muito bom nome a Portugal. Olha, eu recordo que um jogador olha, o Freddy, que está no Antália, que eu trabalhei com ele no Belenenses, está no Antália já há alguns anos, e é adorado lá, porque eu quando estagiei em Antália. Sim. É adorado lá o Freddy, depois tens o Beto, tens o Castro, o Quaresma que lá andou, não me quero estar a esquecer, tens o João Pereira. É quase um deus para eles. Pois, tens o João Pereira também, o Trabzonspor. Portanto, tens muitos jogadores lá, peço desculpas ao campeonato. Claro, e que dão muito bom nome ao povo português, ao país, ao povo. João, perguntando aqui um bocadinho mais na tua forma de trabalhar diretamente, vens de uma derrota do fim de semana, que não é bom nem nunca é agradável, começas a semana a dar incides muito sobre esse tema, ou tentas passar a borracha o mais rápido possível, dás só umas pinceladas nos jogadores e depois começas já a trabalhar o próximo adversário? Eu aqui optei por fazer, a seguir ao jogo, no dia a seguir tínhamos treino de recuperação, onde já incluía também uma análise ao jogo e uma conversa. Eu gosto de falar com todos os jogadores e gosto individualmente, mas gosto de falar também em grupo e gosto que eles deem a sua opinião em grupo. Isso doa quem doer. Ao início é um choque, mas depois eles habituam-se e já não querem outra coisa, porque obviamente com limites.
Mas eu acho que após essa reunião do dia a seguir ao jogo e esse treino de recuperação, depois já não interessa. O que interessa sim é analisarmos no jogo o que não correu bem, para também alguns exercícios durante a semana trabalhar nisso. Mas depois começa-se a pensar, obviamente, e nesta vida não há muito tempo para lamentar ou para chorar derrotas, é ver o que é que correu mal, analisar, falar sobre isso, treinar também uma ou outra vez, um ou outro exercício para comatar aquilo que correu mal, para corrigir aquilo que correu mal, quero dizer, e depois começar já a pensar no próximo jogo. Sim, Não ficar cá com sentimentos de difíceis ou não, isso não vale a pena. Os próprios jogadores são os primeiros a reconhecer quando as coisas correm mal, não é? Se apanhares um excelente grupo de profissionais, é verdade. Porque também no futebol muitas vezes, seja de diretores, seja de treinadores, seja de jogadores, muitas vezes tenta sacudir a água do capote, não é? Muitas vezes e é isso precisamente quando eu faço estas reuniões em conjunto com os jogadores, é isso que eu não quero, é isso que eu não gosto. Eu não gosto que fiquem coisas por dizer e não gosto que comecem a acusar ou a apontar os dedos uns aos outros. Não gosto, nem permito. Por isso é uma coisa que ao fim também te posso dizer, ao fim de um mês de pré-temporada, os jogadores já me conhecem e já sabem como é que é. Essencial ter um bom ambiente para as coisas correrem bem. E para isso há que haver honestidade. Falando em ambiente, és um treinador que gosta de criar um bom ambiente, por exemplo, muitos jantares, muito extra treinos para os jogadores? Extra treinos, eu digo-te uma coisa, eu faço bom ambiente em todos os treinos, a realidade é esta, obviamente que há dias piores, mas em todos os treinos, porque eu tenho muitas especificidades, eu gosto de fazer corredores, vocês sabem o que é que são corredores, se alguém se faz alguma coisa que não deve, uns corredores, eu gosto de me juntar com o grupo no final de cada treino em roda, eu gosto de jantares sim, mas eu diria que pelo menos nesta experiência que tive aqui, não mais do que um de 6 em 6 semanas, não diria mais do que isso, um de 6 em 6 semanas, porque realmente nós aqui vivemos estas coisas muito intensamente, muitas viagens, são cerca de 40 jogos, mais a taça, e nós estamos aqui numa cidade que não é bem central, portanto... Na fronteira já aí com a Sérvia e a Roménia, não é? E a Roménia, sim. Com a Sérvia estou a 5 km da Sérvia. Okay. Que até conheci ali um jogador na Sérvia, o Andrezinho, que era do Paços de Ferreira, estava aqui a jogar no Spartak Subotica, que é uma boa equipa na Sérvia, e eu não sei se ele entretanto está lá ou não, tenho que mandar uma mensagem para perguntar como é que ele está. Ok. Ainda pergunto, Tiago, queres perguntar tu alguma coisa? Não, podes perguntar. Eu perguntava, tirando a parte, muitas das vezes, que é fulcral, que é certamente a parte monetária, será mais desafiante começar um projeto para lutar pelo título ou começar um projeto numa liga superior? Ou seja, imaginemos aqui em Portugal, estar numa segunda liga para subir ou estar numa primeira para manutenção e o melhor resultado possível? Olha, lá está, vamos voltar outra vez à palavra que eu digo, que é o contexto. O contexto disto tudo. Se tu me disseres assim, não vou falar de Portugal, ok? Porque depois pode ser, mas por exemplo, se tu me disseres assim, vamos falar de um campeonato que vocês conhecem, olha, Espanha. Se tu me disseres assim, preferes estar em Itália, vamos falar de Itália. Se tu me disseres assim, pronto, preferes estar diz-me uma equipa que esteja para subir em Itália, da segunda. Em Itália? Este ano estava... Não, o Empoli estava na... Não, olha, vamos dizer uma qualquer, vamos dizer o Bari. Pronto. O Bari está na Série C. Está na C já. Sim. Estava a equipa que desceu, o Benevento, está em primeiro isolado. Não, Benevento. Se me dissesses, preferes estar no Benevento ou preferes estar no Cagliari, eu prefiro estar no Cagliari. Mas o Cagliari, atenção, o Cagliari está a jogar muito à bola. Está a jogar, mas já teve muito mal este ano. O Cagliari vem com uma base do ano passado, este ano... Está lá o Zenga, agora foi para lá o Zenga, portanto... Exato. Aquilo é mais também no grito. Mas... Já preferia estar no Benevento do que no Brescia, que está para descer já um bocado condenado. O Brescia também sim, o Brescia também já praticamente... Aliás, o próprio presidente disse que nem queria jogar mais por causa do Covid e tal. Exato. Sim, entre Brescia e Benevento, lá está, é o contexto, depende. Agora se me disseres, por exemplo, Benevento, mas o Cagliari não está também numa posição delicada. Não, eu posso dizer em um segundo. Eu acho que o Cagliari está numa posição delicada.
Estava para aí em décimos. Tá, não, para descer, não, o Cagliari está em 12º. Está o Brescia com 16 pontos, Spal com 18, Lecce 25, Genoa 25, Sampdoria 26. Genoa. Não, Genoa, deste um bom exemplo. Genoa. Pá, a cidade até é porreira, estás ali ao pé do mar. Portanto, pá, Genoa ou Benevento. Genoa, lutar para não descer este ano. E depois para o ano competições europeias. Pá, é assim. Porque tu repara, desafio, né? tu numa primeira divisão, Isso é a forma como eu gosto de ver a vida. Isso é a forma como eu gosto de ver a vida. O meio copo cheio. Pronto, exatamente. Tu numa primeira divisão, tu tens sempre a possibilidade, quer dizer, porque esquece os orçamentos, tu tens sempre a possibilidade de tentar ir a uma competição europeia. Tu em divisões inferiores, por exemplo, eu este ano tentei ir o mais longe possível na taça. Obviamente que nos quartos de final obviamente não foi tão óbvio assim porque foi prolongamento, mas mesmo assim com 9 jogadores perdi contra o Videoton, que é uma equipa grande aqui. Fui até aos quartos. Sim, perdemos nos quartos. Mas tu tiveste e aí era a única hipótese de ir a uma competição europeia. É? Agora, numa equipa de primeira divisão, tu podes sempre aspirar a tentar. Olha o exemplo do Belenenses. Estávamos na segunda divisão, subimos de divisão. Primeiro ano, manutenção. Conseguimos. Ao terceiro ano, eu depois saí entretanto também, mas foram à Europa. Portanto, as coisas podem acontecer. Olha, vou-te só dizer, eu neste caso mesmo preferia estar no Benevento porque eles têm mais 20 pontos que o segundo classificado e só falta 30 para disputar. Estavas tranquilo, estavas lá tranquilo. Mas a linha de raciocínio iria ser a tua. Não, lá, eu mesmo assim continuo a dizer, acreditar que no Genoa mantém na primeira liga e depois para o ano tentar fazer as coisas de maneira... Eu vou-te dizer, porque o presidente do Genoa é um bocadinho maluco, o gajo contrata 30 Isto não é o da Sampdoria? Não, é o da Sampdoria. O do Genoa é que é o... Então é daquela cidade. 30, manda vir 30, manda vir 20 e vai 20 e 40. Olha, isso para mim, Tiago, isso para mim não é nada. Sabes quantos jogadores eu treinei num ano e meio aqui, 2 anos? 73. Pois. 73. Portanto, se eu quiser mandar 20 ou 30, comigo é à vontade, não há problema. Mas já vi que isso é um problema lá da cidade, porque o presidente da Sampdoria também é apanhado. Esse não sabia. Mas o Sampdoria também está bem. João, mas e voltando aqui à realidade e ao contexto, na tua perspectiva de ver o futebol e na forma como gostas de comandar, pergunto-te isto. Estudas o adversário, vais para o campo, lá está, tirando aqui a tal questão que é sempre o contexto, é normal, mas é assim, chegando a dia de jogo, tudo preparado, a equipa está a jogar bem, meia hora de jogo está a levar 3-0. Muda-se algumas coisas ou espera-se para acontecer, para ver o que é que vai acontecer? É essencial quando tu tens um modelo bem vincado de jogo, quando tens uma ideia bem vincada de jogo, tu não podes mudar, porque senão vais meter os jogadores em descrédito. Se tu mudas porque estás a perder 3-0, nunca me aconteceu por acaso, mas podia acontecer, mas vais meter toda a gente... Eu vou dar um exemplo, quando o estádio aqui foi inaugurado, estádio cheio, foi em setembro, e nós íamos jogar contra o primeiro classificado. E ganhámos 5, marcámos 5. Eles marcaram 3, tens razão, eles marcaram 3, mas nós marcámos 5. Portanto, tu não podes passas uma mensagem negativa, é a mesma coisa que aquilo que tu pregas em tua casa. Por uma coisa se calhar correr mal na tua vida, tu depois vais mudar, as pessoas ficam baralhadas, mas o que é que se passa aqui? Não é? Sim. Agora, obviamente se estás a levar 3-0, estrategicamente, e quando eu digo estrategicamente até pode passar por mudança de jogadores, estrategicamente vais ter que fazer qualquer coisa, não podes estar ali, o jogo são 90 minutos, estás a perder 3-0, tens duas opções, ou começas a pensar, olha, não quero levar mais, ou começas a pensar, não, eu tenho que marcar para reavivar o jogo. Não descurando a parte defensiva, que estando a levar já 3 golos, de certeza que mentalmente também não está bem. Portanto, interessa sim dar força, e principalmente, e eu acho que os treinadores de elite são assim, tu não podes desistir da tua ideia. Não é seres não confundir isto com teimosia. Não tem nada a ver com teimosia, ok? O que tem a ver é com uma crença e, obviamente, teres a flexibilidade também para ir mudando aquilo que for preciso mudar. Agora, mudar drasticamente, não. Não é por estar a perder 3-0. Pode acontecer.
Depende do Não contexto, aconteceu. né, João? Se calhar às vezes um 0-0 aos 20 minutos, se há uma coisa mesmo a correr muito mal, pá, se está a correr mal, se calhar tem que haver uma sugestão. Isso aí já concordo mais. Percebes? tipo- Eu aí já concordo mais. Eu Olha. perguntei como exemplo, mas por acaso agora estavas a falar e até nos aconteceu este ano, por acaso. Estávamos e num contexto mais baixo, que é a primeira divisão distrital, mas Futebol é futebol. e por acaso aconteceu-nos e agora estou aqui a reavar. Eu perguntei e disse 3-0, que podia ter dito 2 ou 5-0. Uhum. Não, Mas calhou, e por acaso aconteceu, aos 25 minutos estávamos a levar 3-0 contra o adversário que supostamente seria muito, muito fácil ganhar. E estamos a levar 3-0 e na realidade trocou-se, na altura nós éramos os adjuntos, tínhamos o Ricardo que era o nosso treinador principal e em conversa falámos e optou-se em trocar, passou-se do 4-3-3 para o 4-4-2 e empatámos 3-3, podíamos chegar em 4 ou 5-3 e por acaso surtiu efeito, realmente surtiu. Lá está, não há, é o que eu te digo, não há, primeiro do que tudo, ninguém conhece melhor os jogadores que vocês têm à disposição do que vocês. exato. Ninguém os conhece melhor, percebes? E ninguém sabe. Em segundo lugar, que isto também é uma coisa que eu tenho por princípio, eu tenho sempre 2 sistemas preparados. Os princípios são os mesmos, o modelo é o mesmo, mas eu tenho sempre 2 sistemas preparados. Portanto, não há surpresas, basicamente. O plano A e o B. Não há surpresas. A única surpresa que eu gosto de ver é principalmente do meio campo para a frente, já nem digo o último terço, que haja também, tem que haver alguns momentos de criatividade, mas isso é mais difícil. Pois é, cada vez mais difícil porque tem-se vindo a formatar cada vez mais e lá cada vez mais. Eu até tenho utilizado algumas ferramentas. Porque muitas vezes também é aquilo que pedem, mesmo em clubes de elite. Sim. Mas não tenhas a menor dúvida, mesmo em clubes de elite. Agora, eu cada vez mais também utilizo outro tipo de ferramentas, como psicologia, etc., para também tentar compreender e tentar puxar para esse lado. Exatamente. Tiago, eu da minha parte podemos avançar para o quiz, não sei se tem... Também não, para não estar a alongar muito mais. Exatamente. Sim, e não ia só dar também um exemplo que depois aqui o delay não acabei, que foi, eu também tive um jogo este ano na minha equipa que estava a treinar para o treinador principal, que aos 15 minutos houve um miúdo que não estava a cumprir nada, ele era o médio defensivo, ele estava quase a jogar a segundo avançado, ou seja, tinha ali muito espaço. Aí eu chamei a atenção 1, 2, ele não estava lá no jogo, foi seguir a passagem de ano e se calhar foi complicado. E ia fazer a substituição, aquilo demorou um bocado, porque depois o diretor esqueceu-se do papel de substituições no balneário, ali 2, 3 minutos, gol na zona dele. Lá está. Ia antecipando, mas não fui a tempo. Foi quase. Às vezes há coisas que temos que mudar. Eu estava a ver que aquilo estava mal e era 15 minutos. Eu chamei a atenção desde os 10. Estive ali 5. Vou fazer a substituição. Não fiz aos 15, acabei por fazer aos 20, mais por o problema que houve ali, e acho que se as coisas estão mal temos que ter coragem de trocar e não estar à espera. Claro, mas repara, há uma diferença, há uma diferença entre mudar, por exemplo, para o teu plano B ou até mudar jogadores, de mudares a tua filosofia. Isso não. E isso é que não pode ser mudado, e era isso que eu estava a dizer. A filosofia. Agora, obviamente que se um jogo não está a correr de feição aos 20 minutos, uma equipa está a perder 3-0, obviamente tem que haver ali qualquer coisa que mexa, não é? Não vamos estar ali inertes. Eu nem sou capaz de estar inerte no banco, se bem que tenho consciência que levo sempre as equipas bem preparadas, mas o jogo, aquilo que apaixona realmente o jogo é que isto não é matemática, portanto não é, por mais que conheças o adversário, por mais que conheças a tua equipa, as variáveis não são muitas. Exato. E está a paixão disto, que é o futebol. E aí é que está a paixão. A habilidade que ele nos pode trazer. Exatamente. João, a tua equipa técnica tem quantos elementos aí na Hungria? São todos de nacionalidade húngara? Uma curiosidade. Não, olha, tenho um húngaro, tinha um húngaro, porque é o que eu digo, eu não vou renovar, ainda estou ligado ao clube, ainda estou contratualmente ligado ao clube, mas não, já disse que não renovo. Um húngaro, um esloveno e um romeno. O romeno fui eu que trouxe de um curso EFA, eu tentei trazer portugueses, mas não conseguia pagar, confesso que aí paga-se melhor em Portugal, confesso, mas tive muita pena, principalmente um deles queria mesmo ter trazido, fiz-lhe a oferta, mas sondeio, quer dizer, não foi uma oferta, sondeio e depois não quis, mas tenho pena porque não pude trazer. Ok, passamos aqui ao... Sim. Os jogadores a gente troca camisolas, com os treinadores trocamos jantares ao almoço.
É um bocadinho por aí. Combinado. João, pronto, das 5 perguntas. O Tiago tem feito isto muito fácil, nós temos perdido bastante. Nem sei onde é que vamos arranjar. Então, quer dizer, a fava sai a mim agora. Não sei, pois, não sei. Está bem, pronto, vamos embora. Eu começo já. Quantas presenças tem o Belenenses na Primeira Liga? Ei, Eu dou opções. Tá Mas bem. isso é um bocadinho. Diz lá. 68, 73, 77 ou 82? Epá, isso aí tem o Belenenses e o Belenenses. Pá, isso tem 82, pá. Foi ao lado, 77. Ei! Bolas. Foi ao lado. Já estamos com o pé dentro do restaurante de sushi. Olha, bem saudades que tenho. Aí não há, prazer. aí não há muito. Epá, aqui na cidade onde eu estou não há mesmo. Obviamente que em Budapeste tens muito até. Até tens um muito famoso que é o Tóquio, até tem lá filas de espera para poder lá comer. Mas aqui não, onde eu estou não. Exatamente. Quantas taças de Portugal tem o Belenenses? Taças de Portugal tem o Belenenses? Então tem uma ou duas. Então não me dás hipóteses? Não, são poucas. Uma ou duas. Então o Belenenses, espera aí, o Belenenses teve... Tem duas. É a resposta final? Tem duas. Não, eram 3. Tem 3? Tem. É 3. Tu deste-me uma dica, pá, porque tu disseste que tem poucas, portanto eu sabia que era plural. Exatamente. Mas... Tinha que ser plural, exatamente. Sou uma desgraça. Mas ó João, perspicácia, isso é perspicácia. Entre o claro, sempre atento. Ainda perguntei, só queria dar a resposta final. Pois é verdade. Não fui goloso, porque aqui o meu amigo do lado às vezes é goloso. Responde logo à primeira. Estou a brincar com ele. Por amor de Deus, achas. Qual o ano da Fundação Oeiras? Desculpa, que agora não ouvi. Achas que isso é justo? Dá-lhe umas hipóteses. Sei lá, pá, eu estive lá. Eu vou dar 3 hipóteses. 1961, 1966 ou 1970? Não, eu vou dar outra. 1906. Então é 1906. Porquê que disseste 1906? Porque ele deu mal o que eu escrevi. Então é 1906. É, 1906. Pois é. Pronto, obrigado, Tiago. Obrigado, assim é que é. Eu disse mal. O meu zero ficou um 6. É sério, pá, já é um clube assim tão centenário. Olha, não sabia, pá. Clube centenário, pá. O meu zero não fechou muito bem. Na altura que nós estivemos lá, tínhamos que treinar com a casa às costas, pá. Não dava para treinar no campo, depois tínhamos que ir treinar outros campos. Foi uma época gira. Olha, quantas épocas tem o Cova da Piedade na segunda Liga? Esta é fácil. Ora bem, deixa-me pensar. Portanto, eles subiram, salvo erro, quando nós fomos para lá. Portanto, 2. Com esta? Com esta. Com esta acho que faz 3 ou 4. Deixa-me pensar. Quando é que eu lá estive? Está aí. É nesses 2 dígitos a resposta. Está aí. Ou é 3 ou é 4. Pá, eu vou dizer com esta 3, 4. Espera aí. Deixa-me só pensar uma coisa. Eles subiram. Tic-tac. Com esta eu acho que é 4. Eu já lá tive há uns anos. Pá. Está certo, não é? Com esta é 4 e vai ficar por aqui, que eles vão ser despromovidos. Pois vão. Não sei. Olha que eu não sei, porque as coisas ainda podem voltar atrás. Pois, não acho muito justo, mas pronto. Eu também não. Mas também tens que ver uma coisa. Se a Liga for rigorosa no que diz respeito aos pressupostos financeiros, muitas equipas não vão participar para lá. Exatamente. Aí é que está. Pois. Bem, aqui para desempatar, João. Vamos lá. Agora vamos perder. Agora vai dar, de certeza. Eu pago na mesma, pá. Não. Mas esta vai dar. Vai dar. Qual o clube treinado pelo Mr. Van der Gaag na época 18-19? Ou seja, a época anterior a esta.
Portanto, ele agora está no Ajax B, e ele antes esteve no Eindhoven, e depois acho que esteve no Breda, no NAC. Mas espera aí. Acho que foi no NAC. Foi exatamente. Agora não foi? Foi. Ora, aí é que é. Ora, aí é que é. Obrigado pelo sushi, Ricardo e Tiago. Obrigado. É um prazer. Não, fica por minha. Será um prazer pagar esse sushi. Fica por minha. Não, mas será porque houve aqui pelo menos a perspicácia de fazer contas e perceber, e acho que sim. Do plural. O Tiago ajudou-me. E para castigar tem que ser em Budapeste. Mas chatice. Epá, isso olha, são bem-vindos, não têm voos, mas são bem-vindos quando quiserem. Estive aí no final do ano, foi, por acaso nunca tinha ido, e é excepcional. É bom. Budapeste é muito bom. E estive lá no Tóquio. Estiveste no Tóquio? Foste lá? Tive. Muito bom. Daí eu estar a dizer. Ficámos É excelente. Olha, eu quando tenho hipótese, pronto, tinha que telefonar antes para marcar e depois vou. João, mas mesmo assim ainda estou a uma distância de 1h30. Foi no penúltimo dia. Antes de vir embora foi no penúltimo dia. João, lembrei-me agora. Eu a dar treinos à chuva e o Mister a mandar-me fotos nas saunas. Quem? O Ricardo. Exato. Eu a dar os treinos à chuva, a chover torrencialmente, e ele, olha, bom tempo aqui. E gostaste, Ricardo? Adorei Budapeste. Gostei muito. Por acaso é espetacular. Arquitetonicamente é uma cidade espetacular e depois culturalmente é uma cidade espetacular, tem muito para oferecer. Eu recomendo, depois, quando me perguntam assim, malta ao início que quer viajar, eu recomendo quase sempre Budapeste. João, foi espetacular ter-te cá, foi mesmo muito bom e somos praticamente a mesma idade, mas eu não tenho metade nem ter essa experiência que tens, espero daqui por 10 anos ter a experiência que tens hoje em dia, e foi muito enriquecedor passares a tua mensagem. Uma pessoa que já andou em vários países e várias vivências, e desejo-te muito sucesso na carreira, que ainda é precoce. Obrigado. É verdade. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Mas precoce na tua idade, mas sim nos anos que já levas, e desejo-te mesmo de sucesso e que a gente se vá cruzando. É isso que eu desejo. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Queria dizer que o Meira não me enganou, disse que o João era uma pessoa espetacular e é mesmo. Também fica aqui um abraço ao João. É um bom gajo. Está no meu coração, o Meira está no meu coração. Parece ser muito boa pessoa. Ele fez a rubrica connosco, não o conhecia e ele... Eu digo, no futebol ele é um no milhão. Exatamente. Gajo bom. E olha, foi muito bom ter aqui connosco. Sim, senhora, muito boa gente. Também sei que ele tem a alcunha de Ambrosini. Tem a alcunha de Ambrosini também? É parecido. Exatamente. É Ambrosinha, mas o Ambrosini, ele gosta muito para ele é canela até ao pescoço, mas é um bom gajo. Também temos cá quem lhe diga isso, porque a gente aos jogadores pergunta quem é o mais casteiro, quem é o mais vaidoso. Ele diz que não, diz que isso é só... É o Meira. O Meira é o mais casteiro. Sim. Ele diz que isso é só fama. O Meira é um casteiro. O gajo é um casteiro elegante, sabes como é que é? Aquele casteiro que dá uma grande porrada e pede desculpa. Mas quase que parte uma perna. Mas pá, o gajo é mesmo boa gente. Pá. Eu gostava até de o ajudar mais do que o ajudei, porque ele é mesmo boa gente. Mas eu também ainda não atingi um patamar onde pudesse realmente ajudar seriamente quem também gosto. Mas pronto, algum dia, olha, vai-se tentando. Exatamente. Interessa é reconhecer. Tiago, lança o último desafio aqui ao Mr. João. Mr. João, quem é que recomenda ou quem é que quer desafiar a vir à nossa chazada e partilhar também os bons momentos connosco? Olha, eu vou desafiar o professor Nel Vingada. Porquê? Porque é uma pessoa que tem uma experiência enorme a nível global. Já passou por todos os sítios, passou pelas seleções, conviveu com os melhores jogadores do mundo e acho que pode ser uma boa conversa interessante para vocês. Muito obrigado, João. Acho que é top, é um nome porque lá está, é o nome deste criança que eu lembro no Marítimo. E é muito boa pessoa, ele é muito boa pessoa, é muito afável. Portanto, pronto, eu estou a dizer este nome sem sequer falarmos com ele, mas obviamente eu acho que se ele quando ele tiver disponibilidade, ele de certeza que acede, porque é uma pessoa muito culta, com muita sabedoria
e depois lá está, é o que eu digo, estamos a falar de um treinador que lidou com os melhores jogadores, viu os melhores jogadores do mundo crescerem, trabalhou com eles e esteve aí por esse mundo fora a trabalhar. Já E trabalhou. será com todo o gosto que o iremos receber cá e um enorme prazer tê-lo cá. Um monstro do nosso futebol connosco na nossa rúbrica e é muito bom para nós e certamente vai ser também muito enriquecedor falar com uma pessoa com tanta experiência. Com certeza que vai ser. Desejo-te as maiores felicidades e um bom regresso a Portugal, sei que estás à espera disso e quando chegares já tens o nosso número, não te esqueças. Está bom, está combinadíssimo. Marcar aí o jantar. Está combinadíssimo. Olha, Está muito combinado. obrigado. Um grande abraço. Tchau. Obrigado. Obrigado.